Bom, pessoal, como eu estava falando, dando sequência a esse processo que eu estava explicando, nesse slide aqui, a gente vai entender, né, como é que funciona essa teoria do filamento deslizante. Então, o que vocês estão vendo aqui em vermelho é a miosina, aqui são as linhas Z, né, ou seja, o comprimento do sarcômero, vários sarcômeros em série aqui, né, se lembrem, tanto em série quanto em paralelo. E esses traçozinhos fininhos em preto seria a actina. Então veja que na posição de repouso, a actina, desculpa, a miosina, ela está distante da linha Z, né? Nos dois pontos aqui, ela está mais distante da linha Z. Quando acontece o processo de contração muscular, pelas diferentes polaridades da miosina, o que ela faz? Ela traciona as actinas para o centro do sarcômero. Isso faz com que o comprimento do sarcômero diminua. Veja aqui ó, que agora já não tem mais aquele espaço da miosina ali para a linha Z. Então, o comprimento do sarcômero aqui, ó, que em repouso era esse, agora o comprimento do sarcômero em repouso é esse. E isso vai acontecendo em cadeia, né? Um atrás do outro puxando. É isso que faz, por exemplo, que o seu braço que estava aqui, ó, nesta posição, venha para uma posição mais contraída, né? Ou seja, ele está contraindo a musculatura e está puxando a estrutura óssea ali para o centro, tranquilo? E aqui como que funciona esse ciclo das pontes cruzadas? Então esse ciclo das pontes cruzadas funciona basicamente com o filamento espesso, né, a miosina aqui, o pescoço da miosina e a cabeça da miosina, onde a gente tem a miosina heavy chain, a miosina de cadeia pesada, onde tem a enzima, né, a ATPase para criar a hidrólise do ATP. Aqui em estado de repouso, né, ela não está firmemente conectada ao filamento de actina, ela só está ali encostada, porém, quando esse ATP aqui ele é quebrado, transformado em ADP mais PI, ele faz com que aconteça esse movimento aqui, ó, né, esse movimento aqui na cabeça da miosina, tá? Então, esse braço de momento acontece aqui e a cabeça da miosina se prepara para se conectar com a actina. Esse fosfato inorgânico aqui, ó, é liberado e aí quando esse fosfato inorgânico é liberado, a cabeça da miosina se prende fortemente ao sítio ativo ali da actina. Para isso acontecer, lembrem-se que a tropomiosina já girou, já expôs o sítio ativo ali para que a miosina se conectasse. Quando isso é feito aqui, você vai ter o poder ali de contração, né? Vai acontecer a força de contração que vai fazer com que essa cabeça da miosina ela se movimente, né, puxando a actina lá, ó, numa angulação de aproximadamente 60 graus, né, puxando o filamento de actina para o centro do sarcômero. Então é isso que vai fazendo com que a actina puxe a miosina para o centro do sarcômero. Só que aqui agora ela ainda está fortemente ligada, ela precisa se desconectar aqui para depois se movimentar, se fixar a outro ponto e puxar novamente. Para que isso aconteça, ó, eu preciso de novo o ATP. Então esse ATP vai se ligar à cabeça da miosina e aí isso vai fazer com que ela se desprenda da actina. E aí o ciclo acontece novamente. Tá bom, gente? Agora a gente vai entender como é que funciona esse mecanismo aqui, né, esse processo de contração muscular, né? Como é que acontece esse mecanismo de contração muscular? Bom, isso daí envolve o que a gente conhece primeiro como unidades motoras. Entendam que uma unidade motora é cada fibra, cada motoneurônio alfa e as fibras musculares que ele está inervando. Então, a unidade motora, ela envolve eu falar sobre nervo motor ou motoneurônio, que é a mesma coisa, tá? Então, o que seria, imagina aqui, a gente tem o axônio, né? O esqueci o
Desculpa, o corpo celular, né, do dendrito ali, né, o dendrito descendo, e aqui você tem as formações, os ramos, né, que vão se ligar às fibras musculares. Então, o motoneurônio não é nada, ou o nervo motor, né, não é nada mais do que a unidade motora, desculpa, não é nada mais que o motoneurônio ou nervo motor, que é isso tudo aqui, e todas as fibras que ele está inervando, né? Então esse aqui, por exemplo, está vindo para essa, está vindo para essa e está vindo para essa, por exemplo. Então é isso que é uma unidade motora. E a fibra muscular ela vai estar sempre conectada a um ramo, né, de uma fibra nervosa originária por uma célula nervosa. Já os motoneurônios vão ser essas células nervosas que vão se estender, né, para fora do sistema nervoso central, a partir da medula espinhal até chegar na parte ali dos músculos, tá bom? Bom, uma coisa importante a falar é que esse conjunto aqui, né, de um nervo motor e todas as fibras que ele inerva, sendo a unidade motora, no nosso músculo a gente tem muitas unidades motoras. Dependendo do músculo, eu vou ter na casa de 1000 para mais de 1000 para cada músculo, e em alguns outros músculos eu vou ter poucas, de 6 a 10 apenas para cada músculo. Isso daí depende do que? Da função do músculo. Músculos que desempenham muita força, né, mas que não são necessariamente precisos, eles têm muitas unidades motoras. Já músculos que precisam de muita precisão, muito movimento fino ali, né, como por exemplo os músculos ali do globo ocular para o movimento dos seus olhos, eles já têm pouquíssimos motoneurônios, porque eles não precisam fazer muita força, mas, mas eles precisam de muita precisão nos movimentos dele, tá bom? Então aqui a gente tem uma exemplificação, né, desse reservatório aqui, né? A gente chama de reservatório de pool de neurônios aqui, que vão descrever esse conjunto de neurônios motores alfa. Então, esses neurônios motores são conhecidos como alfa, tá? Os motores que inervam um único músculo. Então, algumas unidades motoras, como eu falei para vocês, têm até mais de 1000 fibras musculares, enquanto algumas outras têm pouquinhas. Mas então vejam, isso daqui que vocês estão vendo, ó, é uma unidade motora. Por quê? Tenho lá o motoneurônio e as fibras musculares que ele está inervando. Tá vendo, ó, os bracinhos aqui, ó, da inervação? Então, quando o estímulo nervoso desce por aqui e chega a esses locais aqui, ó, todas essas fibras que estão sendo enervadas por esse motoneurônio aqui, elas vão fazer um processo de contração. Ou não, né? Pode ser que elas não se contraiam também. Mas se uma se contrair, todas as outras vão se contrair. Isso aqui é o que a gente chama de lei do tudo ou nada, né? As fibras musculares inervadas por um motoneurônio, quando é feito esse estímulo de contração, todas elas se contraem ou todas elas vão permanecer em repouso. Mais para frente vocês vão entender que isso é importante para eu controlar o quanto de força que eu quero fazer. Às vezes, para eu levantar um objeto muito leve, eu não preciso fazer muita força. Então, eu vou recrutar poucas unidades motoras. Já quando eu vou levantar um objeto muito pesado, eu preciso recrutar quase todas as unidades motoras. Então, é graças a essa regulação aqui que eu consigo fazer movimentos com mais ou com menos força. A gente chama isso de gradação da força. E aqui a gente tem o que eu falei para vocês, né? O pool de neurônio, né? O conjunto, o reservatório de neurônios motores, que é esse conjunto aqui que vai inervar um mesmo músculo. Então, como eu falei, eu posso ter na casa de 1000 ou na casa de dezenas, dependendo da especialidade do músculo, tá? Só que lembre-se que cada unidade motora ela só age sobre as fibras musculares que ela inerva. Então, o que eu quero dizer com isso? Que se essa unidade motora aqui, ó, mandou um estímulo nervoso para essa parte que se contrair, só as fibras que ela inerva é que vão se contrair. As demais aqui, ó, desses outros aqui, não vão. Então, por exemplo, quero fazer pouca força, vou recrutar só essa unidade motora e só essa unidade motora. Ou seja, só as fibras musculares que elas inervam é que vão acionar, as outras vão ficar quietinhas. Ah, preciso fazer muita força. Quanto mais força você precisa fazer, mais unidades motoras você precisa recrutar para você chamar mais fibras musculares ali para te ajudarem no movimento. Tranquilo?
E isso, então, como eu já expliquei para vocês, da lei do tudo ou nada, é que quando esse estímulo nervoso chega, né, sai ali da unidade motor e chega lá no músculo, esse estímulo nervoso vai fazer com que todas essas fibras aqui se contraiam ou que elas fiquem em silêncio. O que vai determinar isso é a altura, né, ou a magnitude desse estímulo nervoso. Porque vocês vão ver mais para frente que nós temos unidades motoras com características diferentes. Algumas só são excitadas, né, ou só são estimuladas quando você tem um estímulo nervoso muito forte. Outras não, outras qualquer estímulo nervoso pequenininho já é o suficiente para que elas sejam ativadas. Então, por exemplo, se esse motoneurônio aqui, ele mandou esse estímulo nervoso, mas essas fibras aqui são de alto limiar de excitabilidade e o estímulo nervoso não é o suficiente para que elas se mobilizem, elas vão continuar paradinhas. Agora, se o estímulo nervoso foi suficientemente alto e veio aqui, todas essas fibras aqui, ó, que estão sendo inervadas vão se contrair. As que não estão sendo inervadas, como essa daqui, ó, ela não vai se contrair, mas as que estão sendo inervadas por esse motoneurônio, se o estímulo nervoso for forte o suficiente para excitá-las, elas vão se contrair, tá bom? Então isso daí que fala da lei do tudo ou nada. E aqui a gente tem a junção neuromuscular. Então, lembra-se daquela palavrinha que eu falei, né? Neuromuscular. Então, tem o fator de sistema nervoso e de músculo, né? E vai ser aquela interfacezinha entre o motoneurônio mielinizado. Mielinizado, gente, é que tem uma bainha de mielina ali nos axônios, né? Nos dendritos ali, naqueles raminhos. O que é essa bainha de mielina? É uma capinha de gordura. Essa capinha de gordura, além de proteger ali, ela favorece que o estímulo nervoso passe mais rapidamente, tá? Ela transmite esse impulso nervoso, né, que vai desencadear na contração muscular. Mais para frente a gente vai ver como é o processo de contração muscular. E, em geral, cada fibra muscular esquelética contém uma única junção neuromuscular. Tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, o finalzinho ali do dendrito, né, do nervo motor ou do motoneurônio, aqui os bracinhos dele, né, aqueles ramos, né, aquelas ramificações que vão sendo feitas, e olha aqui, ó, esse é o final do nervo motor e aqui para baixo eu tenho a fibra muscular. Veja que eles são separados, né? Eles têm uma pequena fenda, né? Um pequeno intervalo, eles não estão necessariamente acoplados, encostados, né? Você tem uma pequena fenda, aqui é o que a gente chama de fenda sináptica. Ou seja, o estímulo nervoso, quando veio aqui, desceu e chegou aqui, então vocês estão vendo isso aqui agora, ó. Algumas dessas vesículazinhas aqui, ó, essas bolinhas, tem acetilcolina. A acetilcolina é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai ser jogado aqui, ó, e vai preencher essa fenda sináptica. Quando ele preenche essa fenda sináptica, esse estímulo nervoso consegue sair daqui e se propagar aqui agora para dentro da fibra muscular. Como que ele vai fazer isso? É só lembrar lá daquela estrutura que eu falei, não tem lá o sarcoplasma, os túbulos T, né, as cisternas de cálcio, então ele vai descer aqui, ó, pelos túbulos T, né, e aqui nas cisternas de cálcio ele vai mandar o cálcio para dentro da fibra muscular para fazer o processo de contração muscular. Tá? Então, isso daqui é esse encontro, teoricamente encontro, mas não físico, tá? Como eu falei para vocês, existe um espaço chamado fenda sináptica. Mas essa junção aqui é o que nós chamamos de junção neuromuscular. É onde marca esse encontro aqui do nervo motor com a parte muscular aqui, com a membrana celular da fibra muscular. E isso funciona por meio de uma organização hierárquica, né? Então, o estímulo nervoso ele parte do sistema nervoso central, passa ali pela medula espinhal e da medula espinhal a gente tem uns mecanismos reflexos, né, de retroalimentação ou de feedback, né? Feedback nada mais é do que retroalimentação, que é o estímulo é, o estímulo eferente, né? Ele desce aqui, ó, e chega
no músculo, mandando, por exemplo, que o músculo se contraia, e depois, quando o músculo se contrai, aqui no músculo a gente tem algumas estruturas especializadas, são chamadas proprioceptores. Esses proprioceptores, por exemplo, fuso muscular, órgão tendinoso de Golgi, vão mandar informações novamente para os centros superiores, na medula, por exemplo, para o que está acontecendo aqui no músculo. E aí esse mecanismo pode desencadear uma nova resposta eferente para que aconteça uma outra coisa aqui. Então, um mecanismo de retroalimentação e uma resposta reflexa, tá? Quando ele desce, ele é eferente. Quando ele volta, ele é aferente, tá? Então, ó, mandei o meu músculo se contrair. Então, o estímulo nervoso mandou lá o sinal para a contração do músculo, que é interpretado pela medula espinhal. Na medula espinhal, chega no músculo, o músculo se contrai. Porém, quando o músculo se contrai, a gente tem algumas estruturas especializadas, próprios receptores, que vão dar um feedback ali para o sistema nervoso. Vai falar, ó, o músculo contraiu demais, está com muita tensão, ou aumentou ou diminuiu demais o comprimento dele. Então, esse feedback faz com que novamente outra ação seja desenvolvida, por exemplo, aqui, pela medula espinhal, mandando de repente, então para a contração, e aí aquele estímulo nervoso vai ser cessado, tá bom? Então é mais ou menos esse sistema de retroalimentação que vai acontecer. Aqui vocês veem essa porção, como eu estava falando, da unidade motora, né? Motoneurônios mais as fibras musculares, e aqui o motoneurônio fazendo essas uniões com algumas fibras musculares. Então, esse motoneurônio com essa fibra aqui fazem uma unidade motora. E aqui vai ter outra unidade motora e outra unidade motora e assim vai, tá bom? Bom, terminando, né, quase como que funciona esse recrutamento das unidades motoras, ele foi proposto por Helmut Hahnemann em 65 e ele fala de algo conhecido como princípio do tamanho. E o que que fala esse princípio do tamanho? Que o recrutamento das unidades motoras, ele segue uma ordem sempre de recrutar as menores ou de menor limiar excitatório para as maiores ou de maior limiar excitatório. Então vejam que aqui você tem o percentual da contração voluntária máxima. Então aqui quer dizer que eu estou fazendo pouca força, aqui quer dizer que eu estou fazendo minha força máxima. E aqui a gente tem o percentual de recrutamento das unidades motoras. Lembra que eu falei para vocês que existem unidades motoras diferentes, né? Depois a gente vai ver bem mais aprofundado sobre esses tipos de fibras musculares, né? Mas a gente pode chamá-las aqui de unidades motoras e que a gente tem algumas que são excitáveis, né, ou são estimuladas com menos estímulo, né, com menor limiar de excitabilidade e outras com mais. Então isso aqui quer dizer o seguinte, toda vez que eu começo uma ação muscular, ou melhor, quase toda vez, você sempre começa recrutando as fibras de menor limiar excitatório. E à medida que o exercício vai continuando ou que a necessidade de força vai aumentando, eu vou recrutando as fibras de mais alto limiar excitatório. Então, por exemplo, comecei a fazer um exercício qualquer, até aqui, ó, digamos 30%, 40% da minha força máxima, só esse limiar de excitabilidade aqui, ó, já é suficiente para eu ativar essas fibras. Essas daqui dão conta. Essas daqui vão ficar lá quietinha. E no meu músculo, gente, eu tenho uma distribuição disso daqui. Essa distribuição é genética, tá? Geralmente o meu maior percentual é de fibras de menor limiar, do tipo 1, e depois as de maior limiar, mas isso varia de pessoa para pessoa. Bom, quando eu comecei e a necessidade de recrutamento era menor, o limiar era baixo, eu recruto só essas daqui. Essas daqui estão dando conta da força que eu preciso. Porém, à medida que vai aumentando a necessidade de eu fazer força, eu começo a ter que recrutar outras unidades motoras, né, de mais alto limiar, ou seja, unidades motoras que precisam de mais energia para serem estimuladas, mas quando estimuladas, elas geram muito mais força do que essas daqui, por exemplo. Então, por exemplo, as fibras do tipo 2X, elas são as mais rápidas e mais fortes que a gente tem nos nossos músculos. Porém, elas não são nada resistentes à fadiga, ou seja, elas se cansam rapidamente. Ao ponto que as fibras do tipo 1
elas não geram nem tanta força nem tanta velocidade, mas elas são muito resistentes à fadiga, elas conseguem ficar se contraindo durante muito tempo. Se vocês se lembrarem aí agora, quando a gente falou na bioenergética, as fibras do tipo 1 seriam aquelas fibras predominantes em pessoas que fazem atividades de longa duração, maratonas e tal, por essas características. As fibras do tipo 2A e 2X seriam predominantes para aquelas pessoas que fazem exercícios ou esportes de curtíssima intensidade, mas altíssima, de curtíssima duração, mas altíssima intensidade, ou seja, fazer muita força em pouco tempo, que seria, por exemplo, uma corrida de 100 metros. Então, por isso que a gente tem que entender o papel dessas fibras musculares aqui. Tranquilo? Então, aí o padrão de recrutamento, tipo 1, depois tipo 2A e se chegar ao ponto tipo 2X. As tipo 2X, elas só vão ser recrutadas quando a força é próxima à máxima, né? Em torno de 85 a 90% só da sua força máxima que elas vão ser recrutadas. Tá bom? Agora, existe algumas situações em que esse princípio aqui do tamanho ele é burlado. Ele não vai acontecer, primeiro é do tipo 1, depois, se o exercício continuar e precisar do tipo 2, para só depois a 2x. Tem um que já vai direto e manda todas ao mesmo tempo. Quando? Quando eu faço um movimento extremamente rápido ou quando eu faço uma força muito alta, né? Extremamente alta. Então, isso daí eu burlaria esse princípio do tamanho, né? E eu já recrutaria todas as unidades motoras de uma só vez, sem precisar ir passando por essa escadinha aqui. E por fim, gente, as formas que eu regulo a quantidade de força que eu vou fazer. Como eu falei para vocês, dependendo do que eu estou fazendo, né, ou do objeto que eu estou movendo, enfim, eu preciso fazer mais ou menos força. E aí vejam aqui, nesses exemplos aqui que eu estou mostrando para vocês, mostra a frequência de disparo, por exemplo, da unidade motora. Então, a unidade motora, quando ela manda o estímulo nervoso, não é uma coisa contínua e fica ali contínuo no nervo motor. Ela vai mandando estímulos de tempos em tempos, né? Ela vai, manda um disparo, manda outro disparo, manda outro disparo. Ou seja, cada um desses estímulos é que vai fazer com que ocorra aqueles processos todos ali que a gente viu para a contração muscular, para acontecer os mecanismos lá de deslizamento de actina, miosina e tal, né? Bom, quais são as formas de eu graduar essa força? Primeiro, uma coisa que vocês têm que se lembrar e entender. Quanto mais pesado é o objeto que eu vou mover, mais unidades motoras têm que ser recrutadas. Tá? Então, eu vou levantar esse mouse aqui, que ele é levinho, eu não preciso fazer uma força absurda, então são poucas unidades motoras. Eu vou levantar um peso, né, muito grande aqui, eu preciso de muitas unidades motoras. Agora, a força, ela não é determinada apenas pelo tamanho muscular, mas também por esses estímulos neurais. Então, a gente tem adaptações neurais ao treinamento que contribuem para gerar força. Como? Primeiro, essas frequências de disparo. Quando eu dou disparos intermitentes para produzir força, uma das formas de eu aumentar isso, aumentar minha força, é aumentar a frequência de disparo. Então, em vez de eu dar disparos nesse ritmo que eu estou mostrando aqui para vocês, eu começo a dar disparos num ritmo mais acelerado. Isso aumenta a minha produção de força. Então, isso é o que vocês estão vendo aqui como aumento. Opa, perdi o mouse. Isso daqui é o que vocês estão vendo como aumento na frequência de disparo. Ó. Veja que o disparo aqui estava intermitente, demorando mais para acontecer, e de repente eles começaram a acontecer no intervalo mais curtinho. Outro é o double firing, né, que seria o disparo duplo, que você dá dois disparos muito curtinhos e aí acontece uma somação de força, é o que vocês estão vendo aqui, ó. Então, força se somando. Outra é um maior recrutamento de unidades motoras, então veja aqui, ó, uma unidade motora, outra unidade motora, outra unidade motora. Pouca força, vou recrutar só uma. Muita força, vou recrutar várias unidades motoras. E por fim, gente, sincronização entre as unidades motoras. O que eu quero dizer com isso? Vejam que aqui eu tenho 3 unidades motoras, tá bom? Dessas 3 unidades motoras aqui, lembre-se que elas estão contraindo ao mesmo tempo ali para fazer a força, tá?
Imaginem um cabo de guerra. Quando você vai fazer o puxada no cabo de guerra, cada uma das pessoas fizer a força lá em um momento diferente, o somatório da força é menor. Se todas elas puxam exatamente no mesmo momento, o somatório da força é maior. É isso que é a sincronização, ó. Aqui vocês estão vendo uma sincronização dos disparos dessas duas unidades motoras aqui, ó. Elas fizeram exatamente ao mesmo tempo o disparo, e aqui das três, ó. Fizeram ao mesmo tempo. Isso significa o quê? Que elas somaram mais essas forças. E essa força é transmitida com maior potência lá no final. Ficou tranquilo? Bem, pessoal, eu acho que nessa parte aqui, né, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Então, se encerra aqui esse primeiro momento para que a gente não fique também com muito conteúdo, né, para vocês falarem, para vocês visualizarem. E na próxima aula eu vou falar do mecanismo de ação muscular. Eu vou disponibilizar um vídeo também para vocês verem o processo de mecanismo muscular. É importante que vocês leiam também o artigo, né, que eu vou deixar disponível para vocês irem se inteirando sobre esses fatos, tá bom? No mais, estudem, né, revejam todos esses conteúdos e dúvidas, entrem em contato. Na próxima aula a gente continua, né, na parte 2, falando dos mecanismos de ação muscular. No mais, obrigado aí, espero que vocês tenham gostado. Valeu, até mais.